Saudações, pessoal. Aqui é Roberto Pinheiro, do Pinheiro BG, e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje, eu vou falar especificamente sobre o The Initiative, que é um jogo aí do Corey Konieczka, não sei como é que fala isso aí. Ele é famoso, esse cara, Ele era o chefão, digamos assim, da Fantasy Flight. Então ele era não sei se ele era o lead developer, mas ele fazia muitos jogos lá, então Battlestar Galactica é dele, Gears of War é dele, Mansions of Madness é dele, Twilight Imperium é dele, sendo que é um co-design, Voices in My Head, que é mais recente, é dele. Pelo que eu entendi, ele largou a empresa, e aí está fazendo projetos próprios, pessoais, e vendendo para outras editoras, Então Voices in My Head é um deles, eu joguei, e eventualmente vou falar, e joguei esse The Initiative, ou acho que em português ficou a iniciativa mesmo, Ele é um jogo cooperativo, com campanha, então você vai jogando vários cenários e tal. Só que aí eu joguei só uma partida, mas eu não joguei um cenário da campanha, eu joguei como se fosse uma one shot, Joguei um cenário que o meu amigo viu na internet que tinha e disseram que era interessante e tal, a gente foi jogar lá. Então, minha primeira experiência, foi baseado nisso, Então, talvez tenha sido prejudicial ao jogo ou favorecido o jogo, Eu não tenho como eu saber porque eu não joguei a campanha nem outros cenários do jogo. Pois bem, ele é aquele cooperativo estilão, digamos assim, Pandemic, Tipo Pandemic, que é basicamente você ter o seu personagem, tem um tabuleiro que você se move, e tal, então as posições importam e tudo mais, então tem todo esse esquema de localização, tática, não sei o que e tudo mais. Então, já entrando aqui meio que num subtópico, sobre jogos cooperativos, eu não gosto de jogo cooperativo assim, sabe? Então, eu não gosto de Pandemic, eu não gosto de Spirit Island, eu não gosto de uma série de jogos cooperativos que o pessoal gosta muito. Por quê, Porque para mim esses jogos, eles meio que perpetuam ou incentivam o alpha player, Não que quando eu jogo exista alpha player, mas é porque o jogo perpetuando isso, ou incentivando isso, faz com que na mesa, mesmo que não existam alpha players, vai ter aquela pessoa dando pitaco na sua jogada, O que é normal, digamos assim. Só que eu não vejo graça em jogos cooperativos assim. É feito eu jogar um jogo competitivo junto com outra pessoa, Tá eu e outra pessoa jogando, a gente tá tentando pontuar mais, mas tá alguém me ajudando ali e às vezes dizendo o que eu fazer, e se ela jogar melhor que eu, ela vai dizer o que eu fazer, eu vou seguir, porque é melhor do que as minhas ideias, Então eu acho que jogos assim, eles propiciam isso. Porque você tem cada um seu personagem, ok, só que tá tudo no mesmo tabuleiro e tudo seguindo a mesma missão, não tem nada escondido, exceto talvez a mão da pessoa, Então eu acho que não funciona tão bem assim. E esse jogo, tem a mão escondida, lógico, você vai jogar as ações e tal, mas ele ainda assim ele segue esse mesmo caminho, sabe? Aí uma das exceções de jogos cooperativos assim, pra mim, eu botei aqui, inclusive eu tenho, é o Gloomhaven. Eu tenho a versão menorzinha, que é o Jaws of the Lion, que ainda é enorme. Ainda não joguei tudo, mas já joguei 19 vezes o jogo. Na verdade, eu joguei 24 vezes, mas joguei 19 vezes 19 cenários da campanha, porque eu joguei 5 vezes sozinho, a introdução, e depois rejoguei, com um grupo, Então, pra mim, qual é a diferença, então, sei lá, do Gloomhaven para um jogo cooperativo normal, digamos assim? É porque o Gloomhaven ele tem uma pegada muito euro, o gerenciamento de mão é muito forte, e ele tem uma coisa que evita o alpha player, que é os personagens altamente assimétricos, que faz com que você entenda mais do seu personagem do que outras pessoas, e além disso você não pode ficar comunicando o que você tem na mão. Então você vai escolher as cartas que você vai fazer e termina que não tem muita possibilidade de alguém ficar se metendo. É possível se meter? É sim, se você quiser, você consegue. Só que eu acho que o Gloomhaven ele tem muitas mecânicas interessantes e inteligentes que fazem eu gostar dele e, por exemplo, não gostar de um Pandemic, que pra mim parece muito bobo, sabe? Não tem muita coisa. E aí termina que o alpha player rende muito. E mesmo quem não é alpha player no sentido de assim, conhecer bem o jogo, mas ele tem a postura de alpha player, ele vai querer dar pitaco na jogada dos outros. Enquanto que em um jogo de Gloomhaven tem tanta complexidade que mesmo um cara que não vai conhecer tão bem, ele não vai querer dar pitaco porque ele vai saber que pode estar falando besteira, entendeu? Coisa que em Pandemic é mais difícil, porque ele é um jogo mais simples, E aí a mesma coisa acontece aqui no The Initiative. Não que a gente vai ficar dizendo a jogada dos outros, mas termina que a gente diz. Mesmo sem ser a pessoa que está lá enchendo o saco para você fazer a ação, sabe? E é um negócio chato. Aí eu prefiro, por consequência, jogos cooperativos que sejam em tempo real ou jogos cooperativos com comunicação limitada. Esse jogo, a iniciativa, tem isso, porque você tem a mão e você não pode ficar falando da mão. Então termina que você vai jogando as cartas
E aí as cartas que você joga estão meio comunicando um pouco o que você está tentando fazer e tentando ajudar a equipe lá e tal. Mas ainda assim não funciona tão bem como, por exemplo, um The Crew, né? A Tripulação, lançado aqui no Brasil com esse nome, né? Que é um jogo de vaza cooperativo. Então você tem que estar ligado nas missões do pessoal, jogar as cartas no momento certo. Tem uma mecânica de comunicação limitada específica para isso no jogo, né? Então ele é focado nessa coisa. Então ele funciona muito bem para mim, né? Como um jogo cooperativo. Porque quando eu quero que um jogo cooperativo ele tenha a capacidade de você jogar de uma maneira que o elo mais fraco, isso é, o pior jogador que tiver, vai contribuir negativamente para a equipe. Isso é, a sua equipe é tão forte quanto a pessoa pior da equipe. Por isso que é legal um jogo que puxe para esse sentido. Isso é, não ter comunicação. Então a pessoa vai ter que tomar as próprias decisões, não vai ter ninguém tomando por ela. Ela vai atrapalhar? Vai, mas é uma questão dela ir evoluindo com o jogo e tudo mais, né? Eu acho que faz parte do processo. E eu acho que não é problema nenhum a pessoa fazer uma jogada ruim. Muitas vezes eu mesmo já fiz. Eu mesmo já jogo no The Crew, já joguei um negócio que ia atrapalhar tudo. E só depois eu me liguei. Eita, eu devia ter feito isso e aquilo. E aí você vai evoluindo dentro do jogo, entendendo melhor. Um outro jogo que eu gosto muito é o Space Alert, que além de tempo real, é um jogo extremamente... Não é complexo, mas é cheio de engrenagens, assim, muita coisinha para você gerenciar. Então não dá para alguém ficar gerenciando os outros. E é um jogo que preza muito pela comunicação. Então ele é um jogo que daria para usar até em RH, porque vai vencer a partida, não é a equipe mais gênio, não. É a equipe que melhor se comunica, é a equipe que melhor consegue transmitir com clareza o que está fazendo, em qual momento está fazendo e o que precisa ser feito, sabe? Então acho que jogos assim, de fato, são cooperativos, em vez de ser só uma colaboração entre um monte de gente para ver quem faz mais pontos, para ver se junta mais pontos, para ver se, né? Um negócio assim meio sem graça, para mim, né? Então, dado todo esse preâmbulo que eu queria realmente falar, porque, sei lá, acho que é interessante não ficar só falando do jogo em si, mas falar de conceitos e de estilos de jogos, né? Então falei um pouquinho sobre jogos cooperativos e sobre minhas preferências, que aí talvez faça você entender um pouco, né, o que acontece quando eu começo a verbalizar sobre algum jogo cooperativo, né? Então você vai entender, ele está falando isso aqui porque ele gosta desse estilo, ou ele está falando isso aqui porque ele não gosta, então talvez eu goste, né? Então por aí vai, né? Você vai conseguir traçar comparativos melhores, né? Pois bem, aí eu vou mostrar umas imagens aqui, só para você dar uma olhada em como explicar um pouquinho do jogo, né? Então ele funciona meio que... Ele tem um sistema de cartas, que você vai jogando cartas em ações. Aí tipo, eu jogo a carta desse naipe, ela vai ter um número, e aí parece que eu só posso jogar ou acrescente ou decrescente, não sei, não vou lembrar direito. Mas eu sei que tem essa restrição, e essa restrição é meio que o que faz o jogo. É isso que deixa o jogo divertido. E é isso que deixa a cooperação interessante. Se o jogo não tivesse isso, ele não teria nada, né? Que aí, além disso, ele tem esse mapinha, né? Vou tapar minha cara aqui. Ele tem esse mapinha, então vai ter um tabuleiro lá que vai estar se movendo os personagens e tal, vai ter uns inimigos e tudo mais. E é essa parte eu não gosto, que aí você pode dizer, fulaninho, vem pra cá, eu vou pra cá, não sei o quê, que foi o que aconteceu quando a gente jogou. E um dos negócios mais interessantes do jogo é esse dispositivo aqui, ó. Então esse dispositivo aqui, ele é... Cadê esse dispositivo aqui, né? Ele é como se fosse um esquema de criptografia, mais ou menos, que aí você vai ter uns símbolos, e cada símbolo vai ter uma relação com a letra, e aí você vai tentar descobrir uma palavra, uma frase, alguma coisa assim. Quando eu joguei, tinha esse esquema sendo usado, e era para descobrir as letras e descobrir uma palavra. É legal, eu gosto desse tipo de puzzle, né? Só que tem um detalhe, que como ele é um jogo cooperativo, perde um pouquinho a graça, porque vai ser todo mundo tentando adivinhar aquilo ali. Então, no final das contas, só alguém vai adivinhar, digamos assim, né? É muito difícil você colaborar para um raciocínio desse tipo, né? Então, apesar de ser algo legal, eu acho que não é algo que contribuiu tanto para a cooperação do jogo, né? Então, de modo geral, né, o que aconteceu aqui? Eu não gostei muito do jogo, né? Por tudo isso que eu descrevi, né? Você tem muitas coisas que são elementos dos cooperativos normais, digamos assim, né? Os mais comuns. E aí, para mim, não tem eu não tenho muito interesse em jogo assim, né? E eu percebi que tem, assim, sentimento, né, de primeira partida, muita sorte envolvida. Então, se eu tiver na minha mão cartas que são altas e é para jogar crescente, eu só vou destruir o meu time, né? Vou jogando cartas só porque eu sou obrigado a jogar e estou lascando o meu time, e isso aí vai fazer com que a gente perca, né? Então pode ser caótico também, porque acontecem uns eventos lá meio que nada a ver, e aí muda o esquema do tabuleiro, muda alguma coisa do tabuleiro, né? Aí isso é ruim, né? E termina que o jogo fica com pouca estratégia, né? O aspecto mais interessante do jogo é o jogar das cartas, mas ainda assim ele não foi o suficiente para eu gostar do jogo, né?
Então, não recomendo, né? Mas talvez você goste, né? Vai que você tem um viés diferente de cooperativo, então talvez você goste. Mas, de modo geral, eu não gostei. Aí, infelizmente, né? Eu nunca, assim, mais uma base de comparação, né? Eu nunca gostei dos jogos do Cory Kuniska, né? São jogos que tentam puxar para o temático. Aí, para mim, geralmente pecam em alguma coisa na mecânica, né? Então, o Battlestar, ele tem um certo problema de que pode chegar no final do jogo e você determinar a vitória com a rolagem de dado, né? Porque foi o que aconteceu. Lógico que foi o problema do que o pessoal foi fazendo no decorrer da partida. Mas ainda assim, né? Fora que tem o traidor lá, que eu não achei tão bem implementado. Então, o Twilight Imperium é um jogo que você pode negociar ponto, sabe? Então tem várias coisas que ele coloca no jogo dele que às vezes as pessoas gostam. Costumeiramente, quem é mais fã dos jogos de estilo americano, né? Que é mais assim temático, mais caótico, tem combate, tem interação, não sei o que, mas não é meu estilo, né? Então por isso talvez eu não goste também do A Iniciativa, né? Que é mais o jogo dele. É isso aí, pessoal. Valeu. Espero que tenham gostado, né? Até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.